Muito boa tarde a todos. Hoje é o nosso encontro, né, do grupo de neurobiomecânica, no dia 29 de setembro de 2021. E hoje nós teremos a oportunidade de assistir a apresentação do mestrando Rafael da Silva Scari, né, cuja temática da sua dissertação envolve a estimulação elétrica somatosensorial. Ele vai apresentar, na verdade, um artigo. E o Rafael está sendo orientado por mim e pelo professor Vitor Hugo, né? Eu acho que só fazer uma contextualização rápida, né? O que tem a ver essa temática com a nossa linha, né? Com o grupo especialmente. Na verdade, a questão da estimulação elétrica somatosensorial, ela vem de trabalhos anteriores, né? Que nós começamos a desenvolver em meados de, já tem até um bom tempinho, em 2006, 2005, 2006, quando identificamos uma lacuna no uso desse tipo de modalidade para tratamento de pacientes, principalmente pacientes pós-AVC, mas no sentido de reduzir os efeitos da espasticidade. Então, no caso, essa estimulação elétrica, ela é uma estimulação aplicada perifericamente, né? Normalmente com uma intensidade de estimulação abaixo do limiar motor, e que alguns estudos trazem essa abordagem, mas com uma aplicação direta sobre o músculo espástico, né? E aí a gente tem alguns trabalhos, né? Embora a literatura seja bastante divergente, tem trabalhos que observam um resultado agudo bastante interessante do ponto de vista clínico, né? Então uma redução do quadro espástico, outros não observam nenhum tipo de efeito, né? Então, assim, havendo uma redução do quadro espástico, normalmente se observa ter uma melhora do ponto de vista motor, né? Uma melhora motora. Porém, o que a gente também nota é que, como são diferentes parâmetros que podem ser utilizados, e aí o professor Diogo Simões poderia falar isso com muito mais propriedade do que eu, a grande dificuldade é que cada estudo desenvolve ou aplica essa técnica com parâmetros diferentes, são larguras de pulso, intensidade, embora nós trabalhemos, né, ou a técnica ela prevê o uso de uma intensidade que fica entre o limiar sensorial e o limiar motor, enfim. E aí, o Rafael, lembrando, né, ele está se debruçando nessa técnica a partir de um conjunto de dados, onde nós testamos em sujeitos assintomáticos, ou seja, saudáveis, né, a princípio, que a gente testou diferentes níveis de intensidade, quer dizer, entre o limiar sensorial e o limiar motor, nós testamos diferentes níveis, né, então, mais próximo do limiar sensorial, mais próximo do limiar motor, e também larguras de pulso diferentes, né? Com base em trabalhos anteriores, nós compusemos algumas estratégias, e o Rafael, então, quer dizer, e a gente avaliou a estabilidade córtico-motora, né, a partir da estimulação magnética transcraniana. Então, o Rafael tem se debruçado, né, nessa literatura, né, que aborda essa técnica, e também com relação ao uso da estimulação magnética transcraniana. Então, assim, a minha fala é mais no sentido de contextualizar, né? Ou seja, parece, para quem está na prática, então, essa estimulação elétrica ela poderia ser utilizada, porém ainda não se sabe muito bem quando e como efetivamente ela funciona, né? Então, essa combinação de parâmetros e tudo mais. Tá? Então, foi só um preâmbulo realmente para que vocês pudessem ter uma ideia de como ela é abordada na prática clínica. Tá bom? Se alguém tiver algum comentário, alguma experiência prévia, tá? Fiquem à vontade. Tá, Rafael? Fica à vontade também para dar início à sua apresentação. Boa tarde, gente. Obrigado pela presença. Para quem não me conhece, acredito que todos já somos conhecidos, né? Eu sou Rafael da Silva Scari, sou orientando pelo Marco e pelo Vitor. E como o Marco disse, esse estudo ele ajuda a compreender, né, o estudo que a gente está desenvolvendo. A literatura ela não é tão vasta assim quanto para determinados temas, mas tem alguns achados interessantes, né? Como o Marco bem colocou com relação à lacuna que existe
dos parâmetros, né, da estimulação, a estimulação que a gente utiliza, para quem não conhece, é aquele aparelhinho da TENS, e, né, que gera uma corrente, né, e aí a gente fica modulando entre a intensidade, entre a largura de pulso, entre a frequência, e aí os resultados vão saindo. Esse estudo, ele foi um piloto apresentado num congresso da IEE, e é um trabalho muito interessante, porque nem sempre a gente acha estudos com a variação da amplitude, né? Da amplitude não, da largura de pulso. E esse estudo ele trabalhou com a largura de pulso. Apesar do nosso trabalho ser uma corrente de baixa frequência, que ele utilizou uma corrente com uma frequência mais alta, mas mostra que tem alguns caminhos que a gente pode percorrer também. Então, vamos lá. O título da apresentação é Modulação da Estabilidade Córtico-Espinhal por 2 diferentes padrões de estimulação somatosensorial, um estudo piloto. A literatura, como eu disse, ela não é uma literatura tão vasta quanto a gente gostaria que fosse, mas há vários estudos já mostrando, né, que a estimulação elétrica somatosensorial, que ela é definida por ser, como o Marco disse, abaixo do limiar motor, não gera uma contração muscular, né, um movimento do segmento que está sendo estimulado. Há vários artigos assim, estudando com relação à espasticidade, como o Marco colocou, aqui tem até 2 artigos que o Marco participa, com relação à aquisição de aprendizado motor, que eu também já apresentei coisas sobre isso, e aí tem trabalho que acha que ele realmente facilita no aprendizado motor, tem trabalho que não. Também é muito estudada numa dor que é chamada da dor fantasma, quando o indivíduo tem um segmento seu amputado e aparece essa dor fantasma que tem uma alteração cortical e aí consegue trabalhar essa neuroplasticidade. Então, ela tem uma aplicabilidade clínica relevante, né? Mas a gente precisa formar esse quebra-cabeça de como que a gente vai trabalhar a frequência, a intensidade, a largura de pulso, como a gente vai combinar esses parâmetros para poder atingir os objetivos que a gente deseja, né? Avaliando como que está sendo a neuroplasticidade através, no caso, a grande maior parte, né? Através da estabilidade do trato córtico-espinhal. Então, é um estudo piloto, né? Estou aguardando a conclusão do estudo. O estudo foi publicado em 2020, no ano passado. Aqui ele utilizou 4 voluntários saudáveis, né, de 29 a 32 anos, sendo 2 homens e 2 mulheres, e que não tinham experiência prévia anterior, né, com a TENS. Isso é relevante para a gente. E como é que ele separou? Eles utilizaram esse estimulador, que eu não conheço ele, inclusive, para os parâmetros que ele utiliza, é um pouquinho diferente do habitual nosso da prática clínica, chama esse Digitimer DS5, né, usou um par de eletrodos ovais, estimulando o nervo mediano, que foi posicionado próximo à articulação do punho da mão esquerda. E aí ele utilizou 2 padrões. Quais eram esses padrões? O que ele chamou de TENS convencional não modulado, que eram pulsos retangulares bipolares, uma frequência de 100 Hz, uma largura de pulso de 1 milissegundo, o tempo de 20 minutos, e a intensidade era 80% do nível do desconforto. Então, assim, para ser denominado, segundo alguns autores, né, da eletroterapia, para ser denominado como TENS convencional, a amplitude deve estar no nível sensorial, e também a largura de pulso tem que ser menor ou igual a 100 microsegundos. Essa largura de pulso, por exemplo, no aparelho de TENS que eu tenho, ela não chega a 1 milissegundo. Então, eu queria testar justamente para ver se o 80% do nível de desconforto era abaixo do limiar motor, mas realmente eu acredito até que não seja. Isso tem uma certa interferência, gente, porque as fibras que são ativadas... Pode falar, Diogo. Rafa, falei que eu ia, mas não ia, né? Tô aqui, o assunto é legal, acabei ficando um pouco mais do que o deveria. É legal que você domina pra caramba, né, Diogo? Exatamente. Então, né? Não, dominar muito. Inevitável. Eu sou enxerido nesse negócio aí. Essa largura de 1 milissegundo
você aproxima mais os limiares, de fato. Exatamente. Então, possivelmente, você vai precisar de uma intensidade menor para atingir limiar doloroso, inclusive. Então, na verdade, vai depender muito da intensidade aplicada. Se a intensidade for muito alta, é possível que você esteja em limiar doloroso. Se a intensidade for suficientemente baixa para que ele sinta o estímulo sem gerar dor, você vai estar no limiar sensorial que você quer. Então, é possível você atingir só o limiar sensorial. A grande questão que eu vejo aí é ele trabalhar com essa escala de percepção, né, de 80% do nível de desconforto, o que não é algo meio subjetivo, é meio difícil da gente entender. Alguns equipamentos, eles até fornecem essa medida de corrente que a gente pode ter, a gente mais novos, e realmente os nossos equipamentos microprocessados dificilmente atingem 1 milissegundo. A gente tem, acho que 1 ou 2 lá na faculdade que fazem com 1 milissegundo, mas realmente não faz, não. Equipamentos, a maioria dos novos não tem feito. Exatamente. Mas justamente pelo... Pode falar. Não sei se eu ajudei a esclarecer essa questão de você estar aproximando o limiar, né? Mesmo ajudou. Até daquela curva que a gente discutiu aquela vez. Mas justamente por ser uma largura de pulso muito alta, não vai ficar um pouquinho complicado ficar entre nível sensorial, motor e... Justamente porque está aproximando muito. Por isso que eu falei que eu não sei se os 80% do desconforto vai garantir que não vai ter uma fasciculação, por exemplo, entendeu? Também não sei. Fala, Marquinhos. Não, acho que a ideia, né, que a largura de pulso muito grande, ela vira um estímulo meio banda larga, né, pega muita gente, né, no sentido de várias vias, né, sensitivas, motoras, enfim. Pois é. Eu estou olhando para o lado assim, gente, eu coloquei o iPad para o lado, que eu consigo ver vocês, porque na apresentação a gente fica sozinho. Por isso que eu estou com a cabeça de lado assim, tá? Mas só é interessante esse comentário, né, que o Diogo está fazendo, porque esse acho que é um grande problema. A gente pega artigos com frequências muito diferentes, larguras de pulso. Eu lembro que esse estimulador em particular, ele é muito usado para potencial evocado, aplicado na periferia, né? Então, assim, por exemplo, ele até o grupo do professor Merletti, né? A gente tem lá um colega nosso, Tayan, que trabalha lá com um grupo lá na Itália. Eles usam esse sistema para potencial evocado motor, mas assim, com uma estimulação elétrica periférica. Então, eu não sei se ele é um sistema, um equipamento dedicado à terapia. Que eu me lembre, acho que até o pessoal na Federal do Rio uma vez estava ensaiando, porque acho que esse equipamento não tem registro na Anvisa, e aí eles queriam adquirir esse equipamento para fazer potencial evocado, e no final das contas não foi possível, exatamente porque havia essa questão, né, em termos de registro e tudo mais. Mas, enfim, esse é um problema, né? Foi exatamente o que você comentou, Rafael. Tem trabalhos ali com 100 microsegundos, né? E tem o sujeito estimulando com 1 mili, né? Então é difícil mesmo. Posso continuar? E o outro grupo foi o grupo que teve a modulação na largura de pulso, que era tudo igual, pulsos retangulares bipolares, a mesma frequência, mas só que uma largura de pulso variando de modo sinusoidal de 0 até 1 milissegundo. Aí o tempo também foi de 20 segundos, aí ficava de 20 minutos, ficava 20 segundos ligado e 10 minutos desligado no ciclo, com a intensidade também 80% do nível de desconforto. Então, ele fazia constante e variava a largura de pulso. Ele variava só a largura de pulso. Não, é que eu estou achando interessante. Por que então ele tem esses 10 segundos de ciclo desligado? Não sei. Entende a pergunta? Entendo. Não é contínua a aplicação, não? Não. Bom, pelo menos o texto é bem pequeno. Como foi publicado em análise de congresso, né? Então, assim, realmente ele vem descrito só dessa maneira, sabe? 20 segundos ligado, 10 segundos desligado. Eu não sei para a gente poder pensar, né? Trazer algumas coisas assim. A estimulação, tal qual ela é feita, ela é uma onda contínua, ela não é uma onda que é interrompida, né? Igual exatamente. Gente, igual assim, o que seria um T variando de forma sinusoidal? Um negócio meio maluco. Já pensa sinusoidal é a forma da curva de seno, né?
senoide. Assim, o que ele está querendo dizer com isso? Será que os pulsos não seriam retangulares e sim senoidais, que é outra forma de onda comum? Enfim, mas é igual você falou, Pois é. é um resumo. Ele não falou do pulso, que eu também fiquei pensando no pulso, que tem aparelho que tem um pulso dessa maneira. Sim. Mas ele falou da largura de pulso. De repente ele deve dar um incremento na largura de pulso, diminui a largura de pulso. Não sei. Porque no final das contas, você não sabe. Se ele está comparando o primeiro passo, que ele chamou de convencional, com um pulso modulado, mas que você não sabe que largura de pulso que ele está mandando, porque tem um intervalo. Exatamente. Então, assim, daí, né? Tá comparando o que com o que? Não sei. É mais para poder pensar mesmo no seu protocolo aí, nas coisas que você vai fazer. Só pra... Mas o resultado também, assim, de certa forma, vai ajudar a gente, assim, com relação... bronca aí, desculpa ficar atrapalhando. Não, tá atrapalhando. Mas é interessante, Rafael, porque esse é um protocolo, pelo menos, que eu não lembro de ter visto em outros estudos. Assim, uma coisa, a pessoa, ela compara diferentes larguras de pulso, mas mantém a estimulação com seus parâmetros fixos. Eventualmente, uma mudança na intensidade do estímulo, mas normalmente ela mantém fixo, né? E assim, uma outra questão interessante também é o tempo, né? Que é um tempo que eventualmente cabe dentro de dentro da rotina, uma sessão, né? Então, que tem uns trabalhos com 2 horas, né? Os próprios trabalhos da professora Adriana Conforto, lá de São Paulo. Ela tem protocolos de 2 horas de estimulação, né? Com resultados muito interessantes. Mas 2 horas de estimulação acaba sendo um tanto quanto complicado, né? Para quem está na linha de frente aí. Exatamente. Bom, mas vamos lá. Então, ele utilizou esse aparelho aplicando no próxima articulação do punho para estimular o nervo mediano no punho esquerdo. E como é que foi feito? Aqui está a linha do tempo do estudo, né? Ele fez a quantificação, né, do potencial evocado motor sem a intervenção, fez a intervenção com TENS durante 20 minutos. Logo que ele terminou, ele fez mais uma gravação dos MAPs e depois, 50 minutos depois, ele fez de novo. Na verdade, 30 minutos depois, né? 50 do marco zero ali. Então, vamos lá. Essa foto aqui, inclusive, eu agradeço ao Marco, eu tirei da tese de doutorado dele. O que ele fez? Aqui gerou uma dúvida que eu entrei em contato com o Marco e a gente teve um consenso. Bom, a mão direita, eles analisaram o sinal eletromiográfico do abdutor curto do polegar, que é esse músculozinho aqui que está na foto, que o Marco utilizou já numa pesquisa dele. A mão direita não foi estimulada, eles estimularam, fizeram TENS apenas na mão esquerda. Então, a mão direita ficou sendo o controle, né, do APB, que é a sigla em inglês, e a mão esquerda foi a mão estimulada, que ele chamou de TENS APB. O potencial evocado motor de cada músculo foi coletado através dos eletrodos de superfície, numa configuração bipolar, com sinais pré-amplificados, o filtro tipo passa-banda de 50 Hz a 2 kHz, e a taxa ou frequência de amostragem de 5 kHz. O software utilizado foi um software personalizado, chama Mr. Kick. Eu não conheço. Você conhece, Diogo ou Marco? Não. Eu também não conheço. Eles devem ter confeccionado essa rotina e batizado de Mr. Kick. Pode ser. Então, eu não lembro o nome dos autores, vai que, né? De repente. O sobrenome era Jadid. Então. E os potenciais registrados foram registrados com duração de varredura de 400 milissegundos. É outro dado que me deixou em dúvida. 100 milissegundos antes e 350 milissegundos após o início da TMS. Mas aí daria 450, né? Não, aí acho que só realmente essa conta aí aparentemente não está batendo. Mas uma coisa que normalmente a gente acaba fazendo é fazer um monitoramento do eletromiograma previamente à aplicação do pulso. Porque se o sujeito estiver contraindo, isso pode fazer com que você aumente a estabilidade e aí a resposta ela pode ficar ainda mais evidente. Então, é uma forma de você controlar para que o sujeito, né? Então, para quem está fazendo a aplicação do estímulo, e mesmo para o sujeito, você tem um feedback. Então, você faz esse monitoramento, vê se esse sinal
ele está, quer dizer, se o sujeito está realmente relaxado, né, numa posição confortável, aí você faz a estimulação. Então é interessante ter esse período que precede, né, a estimulação, no caso a estimulação que é feita centralmente. Uhum. E uma outra coisa que eu acho curiosa, aí vocês que estão na prática, né, porque ele faz a estimulação do nervo mediano, né? Eu acho que na rotina tem protocolo para o nervo, porque normalmente a gente, né, assim, do pouco que eu conheço, a gente acaba fazendo uma estimulação mais difusa, né? Não sei se tão dirigida assim, Diogo. Então, Marquinhos, protocolo efetivamente eu desconheço, mas há essa possibilidade de você fazer estimulação no trajeto daquele nervo para você fazer o combate, no caso, os protocolos de analgesia, né? Então, há essa possibilidade. Em geral, dependendo do quadro, é muito comum ser feito na área onde essa dor ela é relacionada. Mas tendo-se uma noção mais específica da origem dessa dor, isso pode ser modificado e inclusive utilizado aí no trajeto da própria raiz nervosa ou do ramo nervoso a ser estimulado, né, em pontos onde ele seja mais superficial, onde ele possa ser encontrado com maior facilidade, né? A corrente possa estimulá-lo de forma mais coerente. Tem uma situação também que eu fiquei pensando, porque ele deve citar o nervo mediano, que é o nervo de maior calibre que a gente tem aqui na região do punho, e tentar acessar mais facilmente, vamos dizer assim, o trato córtico espinhal. Poderia ser isso também, Diogo e Marco? Afinal, tem maior calibre, é mais fácil dele receber estimulação. Ele é superficial e ele E ele é inerva, bem né, o superficial. flexor curto, quer dizer, é um ramo dele que inerva Inerva o flexor o curto do abdutor, polegar. o abdutor. É o APB, né? O Desculpa. O APB, abdutor curto. Que é inervado por ele. Então, assim, além de ter isso, que ele fez dessa maneira, em cima da sua pergunta, eu acredito que quando alguém for sugerir alguma coisa com relação a aplicação em cima de locais de concentração, vamos dizer assim, igual ele querendo pegar o nervo mediano, eu acho que pode ser por conta disso. Claro que aqui é por causa do APB, mas eu acho que poderia ser por conta disso também, ou não, estou viajando. Eu acho que, assim, de novo, então, tem gente que faz aplicação no trajeto do nervo mediano, quando ele passa próximo ao cotovelo, né? Então, para você pegar aí músculos flexores de punho, e aí você tem todo um efeito cascata aí para músculos que alcançam a mão também, né? Agora, deixa eu tirar uma dúvida, Marco, fugindo um pouquinho. Quando que começou o estudo, já que você pesquisa isso há bastante tempo, quando, assim, mais ou menos, começou o estudo da estimulação somatosensorial com a neuroplasticidade nossa, sabe? Isso daí é uma dúvida que eu tive, que eu iria pesquisar e já vou perguntar. Porque até então a gente aprende na faculdade da TENS, com os efeitos analgésicos e tal. Agora, essa utilização da estimulação elétrica transcutânea para a gente produzir uma neuroplasticidade, né, central, cortical, isso vem de quanto? Vocês sabem? Então, assim, na verdade, porque o que acontece? Até o advento da estimulação magnética transcraniana, isso era muito complicado você Reduzir, né? né, o que se tem basicamente, né, por exemplo, essa imagem que você colocou aí da mãozinha, né, nessa época, o que a gente fazia? A gente fazia duas medidas de estabilidade. Uma medida por meio da estimulação magnética transcraniana. Então a ideia é o seguinte: olha, se eu aplicar um estímulo aqui e lá no meu músculo-alvo, né, eu observo um efeito, né, pode ser uma redução ou aumento no potencial evocado, mediante, né, a aplicação de um estímulo, como no caso da estimulação elétrica periférica, subentende-se, né, que esse efeito ele esteja acontecendo em algum nível do sistema nervoso central, que pode ser de mais alta ordem, né, cortical ou mesmo medular. Mas aí como é que você separa essas coisas, né? Tem uma sugestão, né? Tem estimulação mesmo, de estimulação magnética mesmo em níveis mais
baixos, né, da própria medula espinhal, mas você pode fazer também uma estimulação elétrica periférica, que você mede o que a gente chama de reflexo de Hoffman, né? Então, digamos, eu vou lá digamos, eu tenho meu músculo alvo aqui, e tenho o trajeto no nervo, né? Nervo lá que eu vou estimular. Aí eu faço uma estimulação elétrica aqui. O que vai acontecer? Nesse nervo, que é um nervo misto, eu vou ter uma primeira informação que chega no músculo, da minha estimulação elétrica, é uma estimulação elétrica para evocar uma resposta. Então você tem um estímulo que vai viajar, né? O estímulo vai viajar na direção do músculo, e aí você vai ter um potencial que é o que se chama de onda M. Uhum. Aquele que vai viajar via 1A, vai até a medula, alcança o motoneurônio e retorna, é o que a gente chama de reflexo de Hoffman. Uhum. Porque ele vai ver estabilidade basicamente nesse circuito mais simples em nível medular. Então, a ideia é basicamente o seguinte: bom, se eu aplico um estímulo, né, em mais alta ordem, cortical, observo um efeito na medula, eu aplico esse estímulo, não observo esse efeito, então subentende-se que eu estou tendo um efeito superior. Exatamente. A gente chegou a fazer isso, porque era uma forma importante de controle, né? Então, por que eu estou contando essa história toda? Porque os trabalhos que pelo menos eu conheço, que são década de 80, década de 90, eles faziam uso exatamente do reflexo de Hoffman. Né? E aí, porque na verdade a estimulação magnética mesmo, o primeiro protótipo foi em 85, mas as pessoas não tinham acesso a esse tipo de equipamento, né? Então isso começou aos pouquinhos mesmo. Mas a grande maioria usava medidas, tem trabalhos, né? Na própria revista da I3E, esse evento que o Rafael está apresentando o trabalho é um evento na área de engenharia, né? Que congrega grupos, né, que são da área de engenharia, mas que têm interesse na área da saúde, né? Então, tem uma revista específica que tem trabalhos muito interessantes, inclusive avaliando espasticidade, né, quer dizer, a resistência ao movimento, mas com esse tipo de medida. Mas esses são estudos da década de 90. Aí você pega 94, 95, por aí, esse período aí. Entendi. Beleza. É o que eu me lembro, assim, minha memória. É porque eu achei interessante agora a gente ter essa ideia, porque eu já tinha lido também, depois, né, que eu comecei no mestrado, eu comecei a ver também estudos com outras técnicas de estimulação somatosensorial, vamos dizer assim como massagem, por exemplo, né? Um estímulo tátil, que realmente gera uma reorganização, sim, entendeu? E agora a gente mudou de patamar, vamos dizer assim. Não, a estimulação, agora a gente consegue verificar, através, né, da TMS, essa neuroplasticidade. Não, e eu acho que é importante mencionar que, assim, neuromodulação não é somente estimulação magnética ou estimulação elétrica como recursos para alterar a estabilidade cortical. Né? A mobilização passiva, ela, de alguma forma, vai alterar a estabilidade em diferentes níveis, né? Enfim, o movimento, eu fazendo um exercício, uma cinesioterapia, isso também vai alterar a minha estabilidade. É porque se trouxe, né, quer dizer, se atribuiu esse conceito de técnicas de neuromodulação à estimulação elétrica ou estimulação magnética com objetivos de alterar a estabilidade mesmo. Então, até a ideia que o Saulo vinha trabalhando, né, na questão de você aplicar uma estimulação magnética repetitiva, né, para tratamento da dor, não com esse objetivo de potencial evocado. Mas, né, qualquer coisa vai modular. Se você estiver engajado na tarefa, você vai alterar a sua estabilidade cortical. Né? Se eu estiver fazendo um movimento lá, não estiver engajado, minha estabilidade pode ser diferente. Beleza. Vamos voltar, gente? Então, vamos lá. Então, só para lembrar, a mão direita, que não recebeu o estímulo, né, foi considerado controle, e a esquerda estimulada foi considerada TENS. A estimulação magnética transcraniana, né, TMS. Eles utilizaram a bobina em forma de 8, que é dessa foto aqui do lado, da Magventuri MCB70.
Aí eles acharam o hotspot do músculo-alvo para cada mão, e a bobina foi conectada a um estimulador Dantec, Magnetic Primer Twin Top, esse daqui que eu peguei uma foto dele. A bobina foi posicionada no scalpo a 45 graus com relação à linha média, a fotinha aqui embaixo está dando uma ideia, né? Como se fosse na localização. Os indivíduos foram orientados a ficarem relaxados, aí teve a medição do limiar motor de repouso, RMT, e a intensidade mínima dos pulsos de TMS necessária para iniciar um MAP com amplitude pico a pico superior a 50 mV em pelo menos 5 tentativas em 10. E cada sessão durou, em média, 2 horas. Só um parênteses rápido, por que a bobina em 8, né? Essa bobina, se vocês olharem a bobina que está presa lá no equipamento, parece uma bobina circular, né? E a bobina que você destacou, Rafa, é uma bobina como se fosse um 8 mesmo. Porque a bobina em 8 ela é mais focal, ela consegue fazer um estímulo circunscrito numa área muito menor do que aquela que é circular. Então, acredito que seja essa área aqui, Marco, que eu estou passando o mouse. Alguns 2 centímetros quadrados. A circular que está lá em cima, ela faz uma estimulação mais difusa. Então, se você vem para córtex motor primário, né, buscando evocar uma resposta na mão, fica mais fácil você, né, posicionar a bobina. E 45 graus exatamente por conta da direção do campo elétrico induzido pela bobina, que vai despolarizar mais facilmente a 45 graus, ou seja, não é um número cabalístico não, tá? O ângulo, ele é um ângulo que realmente, porque se eu pegar a bobina e gerar a bobina em torno do seu próprio eixo, né, se eu pegar a bobina, estou aqui em 45, mas se eu girar a bobina e colocá-la, né, no sentido contrário, ou seja, o campo elétrico ficar induzido no outro sentido, na mesma direção, mas no sentido contrário, eu tenho uma redução na resposta. Então, a bobina ela é colocada a 45 com o objetivo de exatamente você evocar respostas máximas com a menor intensidade de estímulo possível, o estímulo magnético, né? O menor estímulo magnético possível. Obrigado, Marco. Pode passar? Beleza. Aí, eles colocaram uma intensidade de 20% e 30% sobre o limiar de repouso, né? Aqui a gente está vendo a intensidade mínima de pulso, né? E que o indivíduo, foi feita a medição do limiar motor, e depois, para eles poderem fazer a medição, eles utilizaram uma intensidade de 20% e 30% do limiar de repouso, desculpa. Então foram 8 pulsos para cada intensidade, com intervalo de 5 segundos. Aí foi calculada a média dos 16 MAPs dos 2 sujeitos para cada padrão de TENS em cada intensidade e a fase no tempo. A amplitude média do valor pico a pico foi medida e expressa como um recurso para comparar as alterações na estabilidade ao longo do tempo. Que é isso que a gente vai mostrar agora nos resultados. Vamos lá, Marcos. Não, só uma outra observação metodológica. O Rafael falou do limiar motor, né? Então, qual é o limiar motor? Eu vou aumentando a intensidade da máquina e o estímulo vai evocando respostas. Essa resposta, ela tem que ter... isso foi definido também arbitrariamente, né? Por quem trabalha. Não é nem 50 milhas, 50 micro. Provavelmente eles estavam dando ganho de 1000 ali, então, né? Aí você teria 50 milivolts. Mas é 50 microvolts pico a pico. E aí, bom, digamos, a máquina, como é que ela determina a intensidade de estimulação? Ela vai dizendo qual é o percentual que você está estimulando da capacidade máxima dela. Então, quando você aumenta, ela vai lá 10%, 30%, 40%, você vai variando, você não sabe exatamente qual é a magnitude do campo magnético, você só sabe a intensidade, né, a partir da capacidade máxima da máquina. Então, o limiar motor, né, eu vou aumentando, cheguei numa intensidade que evocou a resposta de 50 microvolts, ali é o limiar motor. Né? Aí, normalmente, o que a gente faz? A gente joga uma intensidade um pouquinho a mais, no caso, como você está mencionando aí, Rafael. Eles fizeram 20 e 30%. De 20% e 30%, e aí você faz a estimulação. E como é uma informação que varia bastante, o ideal é que você tenha,
né, um número mínimo para obter uma média aí, né, razoável, né, quer dizer, uma medida de tendência central que seja robusta, por isso que eles aplicaram aí 16 maps, mas normalmente a gente aplica 30, né, quer dizer, o Collie, né, aplica 30 pulsos, com intervalos variando aí de 5 a 10 segundos, e aí você normalmente extrai a média daqueles 30, né, porque é uma forma mais segura de você avaliar a estabilidade córtico-motora. Entendi. Pode passar? Pode. E os resultados. Então vamos lá. A amplitude pico a pico aumentou no grupo TENS em ambos os padrões, né? Então, se a gente olhar, lembra que a gente falou da estimulação de 20% e 30%? Com 20% de estimulação acima do limiar de repouso, o grupo convencional ele aumentou 95% a estabilidade e o grupo que variou a largura de pulso aumentou 31%. Com 30% do limiar motor, o grupo convencional aumentou 62% e o que variou a largura de pulso aumentou 30%. Então, o ganho alcançado no pós-imediato, lembra que foram feitas o pré, o pós-imediato e 30 minutos após? Então, o ganho alcançado no pós-imediato foi observado no pós-30, mas só que teve uma ligeira diminuição. E a amplitude no controle permaneceu quase inalterada ao longo das 3 fases, mas teve uma redução de 6% no TENS convencional e um aumento de 9% no que variou a largura de pulso. Isso daí a gente vai ver direitinho aqui nos gráficos. Então, vamos lá. Aqui, do lado esquerdo, né, tá o TENS que foi feito na mão esquerda, né? Aqui em vermelho aqui. Então, a gente vê a linha amarela é a linha do pós-30, vamos começar do início, né? O azulzinho é a linha do pré, sem estimulação elétrica. Depois, o vermelho, que tá sobreposto aqui com o amarelo, é a linha do pós-imediato e o amarelo pós-30. Então, todos esses dados que a gente está falando, de valor pico a pico, é esse valor aqui, eles foram medidos e teve um aumento. Quando foi calculado do azul até o amarelo, teve um aumento de 95%. No TENS convencional, que não teve variação de nenhum parâmetro. E se a gente for considerar aqui embaixo, que é o que variou a largura de pulso, o aumento está mais discreto. Se a gente verificar aqui o espaço aqui, né, na verdade, conta tudo. Mas vamos pegar aqui que fica um pouquinho mais fácil de observar. A amplitude, ela aumentou, mas aumentou menos. Então, a gente vê que realmente aqui, né, graficamente, a gente consegue entender que teve um aumento considerável de 95%, né, e aqui um aumento de 30%. E como as linhas aqui vermelhas e amarelas, elas estão praticamente sobrepostas, a gente vê que teve, o ganho foi mantido durante os 30 minutos, houve um ganho residual, vamos dizer assim, que teve uma leve diminuição. Se a gente... Cadê o mouse? Está aqui. Se a gente olhar, aqui o vermelho está um pouquinho abaixo, e aqui também. Se a gente for passar aqui para a coluna da direita do slide, a gente vai ver o TENS controle, né, dos dois lados, que é a mão direita, e a gente vai ver o azul é a linha sem estimulação. Então, as outras linhas pós-estimulação, tanto pós-imediato quanto pós-30, elas são bem similares. Contudo, no TENS convencional, aplicado na mão esquerda, teve uma diminuição de 6%. A gente vê realmente que as linhas diminuem, né? A amarela e a vermelha ela é um pouquinho menor, a amplitude, do que a azul. E no TENS, que teve a variação da amplitude, da largura de pulso, ela aumentou um pouquinho. A gente consegue ver também que ela é um pouquinho maior. Agora, me chamou muito a atenção a diferença da curva, principalmente desse daqui. Todos são muito similares. Isso eu queria perguntar para você também, Marco. A diferença da curva, mesmo pré, ela é bem diferente o sinal eletromiográfico aqui, tá vendo? Não é curioso? Tem uma outra questão aí, assim, de novo, os congressos da I3E costumam ser congressos muito bons,
Mas assim, a gente identifica aí um problema, que a revisão normalmente até acontece por pares, mas a gente observa aí um dado importante. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, tem um erro aí nas figuras. Tem, de escala. Escala, que é a amplitude, exatamente, a amplitude aí, você vê, ele está variando de -1 aproximadamente, né, na primeira figura, a superior esquerda está de -2 a +2 microvolts. E o sinal que ele evocaria com o limiar de repouso seria de pelo menos 50 microvolts, ou, né, como ele falou, 50 milivolts, né? Então, isso provavelmente a gente mal conseguiria enxergar se essa escala realmente estivesse real. Então, provavelmente eles editaram os resultados, assim, editaram a figura de forma errada. Mas uma coisa que né, reparem que o potencial normalmente ele tem essa cara, né? Normalmente ele é bifásico, né? E o que difere ali o quarto gráfico? Né? Reparem que ele tem um espelhamento, né? O que ele... Quer dizer, na verdade, dali ele pode ter talvez a diferença que, na verdade, o que está diferente é o de cima, né? À direita, que ele deve ter colocado os eletrodos, né? Você tem uma entrada positiva e negativa, ele deve ter colocado invertido. Trocado. Entendi. Só basicamente isso. Mas reparem que isso não implica porque o que é medido é o pico delta, a pico. Né? O pico a pico. Pico a pico. Não vai influenciar. Então, né? Então isso, a princípio, não compromete a medida, mas é interessante observar dessa forma, né? E aqui eu queria ressaltar que é esse 120%, gente, que é 20% acima do limiar, lembra que foi dito aqui, ó, esses 20% acima do limiar motor. Agora a próxima figura, por isso que variou 95 e 31. A próxima figura que eu vou mostrar é 30% acima, ele vai estar com 130. Posso passar, Marco? Pode, claro. Aí agora, essa figura mostrando, né, uma figura diferente, mostrando a variação. De novo, tem um probleminha de edição, que eu acredito que a faixa cinza deve ser a faixa amarela, e mostrando o pré, pós e o pós-30. Né? Então, aqui em cima está a mão que foi a experimental, e a direita é a que foi a mão controle. Aqui a gente tem duas linhas, né? Duas, vamos chamar de colunas, assim, né? Então aqui a gente tem o M120, que é o 20% acima, que o M130. Ele mostrou diferente do outro gráfico. Então aqui teve uma variação, né, do pré para o mouse fica subindo, tem uma variação do pré para o pós, que ele considerou de 62%. Eu analisei o gráfico dessa maneira. E no que teve a variação, o TENS com variação da amplitude, mesma coisa, teve uma variação, porém menor, de 30%. Apesar desse gráfico, aqui ele está mostrando, ele queria, acredito eu, né, que no texto ele não chegou a trazer tanto isso, mas uma variação, uma comparação entre os 20% e os 30%, que ficasse de uma maneira um pouco mais clara, né, Marco? Acima, mas aqui ele está demonstrando, de certa forma, também a variação da amplitude com relação ao 30% e o 20%. O que não ocorreu, se a gente olhar aqui com 30%, realmente a variação aqui para mim é até um pouquinho maior, mas esse gráfico está muito confuso. Eu entrei em contato com o Marco, eu achei... É que o N é pequeno, né? Ele só tem 4 sujeitos, e assim... 2 para cada grupo só. Não me parece muito coerente ele aplicar uma estimulação magnética a 30% do limiar motor e observar respostas menores. Mas eu acredito que a mensagem principal ele aplicou 2 formas distintas de estimulação, embora o N seja muito pequeno, é difícil a gente, talvez, né, eles, no caso, baterem um martelo, mas... Lembrando que é um piloto, né? Sim, claro. Mas assim, que dependendo da combinação de parâmetros, você pode, ou aparentemente tem um efeito na estabilidade córtico-motora.
Mas agora, assim, a grande pergunta é de que forma essa estabilidade altera a minha capacidade, por exemplo, sensório-motora. Se fosse um paciente, esse aumento, ele poderia também revelar alguma melhora na capacidade de apreensão? Né? Por Haveria um... exemplo, de aprendizado motor. Exatamente, quer dizer, se a gente fizesse uma dinamometria, se fosse um paciente submetido a um teste de dinamometria, ele fez uma dinamometria, ele foi submetido à estimulação, e aí novamente a gente reavalia a dinamometria até medida com potencial avocado. Existe alguma concordância entre o resultado da minha dinamometria com o resultado da estabilidade? Né? Essa tem sido uma abordagem que alguns estudos trazem, né? Mas, de novo, tornam a avaliação de uma forma geral muito longa, muito fora do que a gente conseguiria prever dentro de da prática clínica. Uhum. Né? Então, né, foi o que eu comentei, tem estudos com 2 horas de estimulação elétrica e aplicação de testes de motores. Então você vê uma melhora, existe realmente estudos que mostram um efeito agudo interessante. E aí a discussão é, bom, então se a estimulação elétrica ela pode me oferecer ganhos de mobilidade, será que eu preciso submeter esse meu paciente, que é espástico, digamos, posso submetê-lo ao uso de toxina botulínica? Talvez, né, quem defende, né, e assim, eu acompanho um pouco essa ideia, e talvez a pessoa não precise ser submetida ao uso de toxina botulínica, porque, né, você interrompe ali a comunicação com o músculo e são 4, 5, 6 meses ali sem um controle ativo, né, adequado. Então, se a gente consegue, né, encontrar, ou pelo menos entender um pouco mais claramente como esses parâmetros funcionam, e tendo esse correlato em relação à estabilidade com a parte motora ou sensório-motora, né, isso poderia servir muito bem dentro da prática, dentro da rotina clínica. Então o paciente poderia chegar, ele poderia desempenhar tarefas de mobilização passiva, ou alguma atividade motora, enfim, outra, simultaneamente a estimulação, né? Enfim, eu acho que eu tive, não sei a experiência de vocês, mas isso para mim ficou muito evidente no HU, né? Acompanhando o estágio, né? E várias vezes o Diogo foi comigo lá no ambulatório, né, Diogo? As pessoas ainda têm muito medo de fazer uso da estimulação elétrica. Né, a gente compreende que realmente ainda, né, acho que ainda tem muitas lacunas aí, né? Mas assim, o resultado que a gente observava naquele curto espaço de tempo com a estimulação, né? O Diogo me ajudou bastante com uma paciente pós-AVC. Nossa, ela tinha tido um ganho maravilhoso nas semanas que a gente conduziu lá a estimulação. Aí teve uma interrupção, uma época, a gente, né? E a filha dela que acompanhava trazia relatos que ela tinha realmente melhorado muito o desempenho de membro superior. Então, assim... Isso fazendo poucas horas por semana, né? 2 vezes, né? Mas a gente faz um intensivo com ela, né? Mas desculpa, Rafael, termina a sua apresentação. Que já está acabando. Então, a conclusão, né? Os padrões de TENS utilizados induziram mudanças e aumentaram a estabilidade da via córtico-espinhal da mão estimulada, enquanto a amplitude dos maps do controle se mantiveram quase inalterados. E a TENS convencional ela teve um efeito maior, que é com a variação de largura de pulso na amplitude dos maps. Foi isso que eu falei no início com o Diogo. O Diogo falou assim, mas teve essa variação e tal, mas realmente o convencional teve uma resposta bem melhor, comparativamente com variação de largura de pulso. Então, assim, né, a gente não entendeu direito como é que era a variação de largura de pulso, mas realmente o convencional feito constante teve um resultado expressivamente melhor, né? Essa foi a conclusão desse estudo piloto. Gente, obrigado, meu contato, caso queiram tirar alguma dúvida, e estou aberto a discussões. Eu acho que seria muito legal se tivesse alguma coisa que pudesse comparar aí larguras de pulsos distintas, porém padronizadas, não de forma tão solta igual apareceu aí. Imagina, se compara 1 milissegundo com 500 micro e 250 micro.
Tem um estudo que vai sair que compara 100 micro com 500, né, Marco? Tá com o microfone fechado. É o seu, espero eu, né? Aí a gente vê. Não, Vai ter um. acho que já é um caminho. Pois é. Exatamente. E assim, e a gente conseguiu, acho que fazer um controle bastante bom assim da estimulação. Mas de novo, eu acho que é um espaço a ser explorado, né? Eu acho que tem muita coisa ainda. Eu acho que pelo menos a impressão que eu tenho, né, é que ainda se compreende, pouco ainda se compreende. Eu lembro do Carlos Júlio, né, que faz uns trabalhos muito interessantes também com onda sinoidal, né, Diogo, lá que ele proporciona um tipo de estimulação que ela dá à pessoa a sensação de movimento. Isso é uma outra coisa muito legal. Então, eu não sou muito familiar com os trabalhos dele, não, Marquinhos. Não conheci muita coisa, não. Mas é interessante. Ele até trabalhou no desenvolvimento de um eletroestimulador, enfim, e a ideia era você tentar oferecer ao sujeito que recebe a estimulação a sensação de movimento. Então, o sujeito é cegado, ele recebe a estimulação e ele tem a sensação como, digamos, se o cotovelo estivesse flexionando, coisas desse tipo, né? Então, ele trabalha com um conjunto de parâmetros que dá essa sensação, né? Essa percepção de movimento. Mas, enfim. Alguma pergunta, algum comentário? Alguém que já teve experiência com estimulação elétrica? Acho que no grupo, né, como a gente já discutiu anteriormente, né, a nossa formação é muito voltada para terapia manual, para cinésio, e inclusive eu, né, tive essa formação, então assim, a gente ficou meio esquecido da eletro, por isso que eu disse que para mim está sendo uma surpresa muito grande conhecer que quando eu estudei nunca foi citado, né, eu não sou tão depois do Diogo assim, né, Diogo, né, a gente não aprendeu na faculdade de neuroplasticidade com relação ao uso de TENS, por exemplo. E isso é uma coisa, por isso que eu te perguntei mais ou menos quando que era a data e tal, isso daí eu vou pesquisar ainda agora, né, que a gente está com mais tempo, justamente para eu ver, porque é uma outra abordagem, né, que a gente desconhecia. É a evolução, graças a Deus, né, que está tendo do conhecimento. Eu acredito que todo mundo vem mais ou menos do mesmo barco, do mesmo aprendizado, por isso que eu vejo, eu fico tô tão entusiasmado, assim, com relação, obrigado, Ryan, com relação a essa temática, porque realmente ela é muito nova para mim, e acredito que para todo mundo, né? Eu acho que a única, assim, para mim chama muita atenção, né, agora com esse boom da estimulação elétrica transcraniana, e que realmente a gente acaba observando resultados bem interessantes, você sai do tipo, quase ninguém está usando e agora todo mundo quer usar. E fazendo estimulação central, que, assim, do ponto de vista de restrições, né, de cuidados, ainda maior, mas as pessoas querem colocar eletrodos na cabeça, né, para fazer estimulação. Então, né, e assim, é mais curioso ainda porque tem várias frentes, né, então tem gente trabalhando com dor, né, com outras disfunções, né, então não só pacientes neurológicos, mas ortopédicos e tudo mais. E a estimulação elétrica periférica está, né, há quantas décadas aí, né? A literatura é extensa, é vasta, né? Exatamente. Grande, né? Pode fechar aqui, gente? O compartilhamento da tela, pode? Pode fechar. E onde que é? Show. Perguntas, pessoal? Comentários? Dúvidas? Não? Tranquilo? O que falta para esse estudo sair, então, Rafael? Oi? O que falta para aquele outro estudo sair, então? Fiquei curioso. Falta terminar. Não, agora faltam mais ou menos uns 6 meses, se Deus quiser.
ou menos. Vamos analisar esses dados aí, né, Rafael? Exatamente. Se debruçar, fazer todas as análises aí do banco de dados para a gente poder ver se tem alguma pista, né? Exatamente. O Rafael tem que agora trabalhar na conversão dos dados, trabalhar nas rotinas em MATLAB e aí extrair os potenciais evocados e ver como que eles se comportaram a partir desses diferentes parâmetros. Ó, o Bruno já postou uma foto. O Brunão é o fotógrafo oficial. Há pedidos. Livre e espontânea pressão, né, Bruno? De jeito nenhum. Uma aula dessa aí tem que ser compartilhada. Que isso, meu amigo. Quem dera. Então tá, gente. Se não temos mais dúvidas, né, sugestões. Semana que vem ficou como? Então, a princípio, né, seria Andressa e Vandressa, mas por conta da agenda delas em relação ao horário na graduação, elas não vão poder. Então, provavelmente. Pode falar, Renata. Ai, obrigada, Marco. Eu estava tentando perguntar, minha internet. Parabéns, Rafael. Muito boa a apresentação. Obrigado, Renata. Eu fiquei com dúvida, Marco, na hora que você estava falando, se o preço ficou mais acessível dessa estimulação eletrocraniana, porque hoje realmente virou moda isso, né? Se isso deixou a coisa mais acessível, eu fiquei curiosa e minha internet caiu, não consegui perguntar. Sim, sim. O estimulador que a Anaeli até conseguiu adquirir, que tem lá no laboratório dela, é um equipamento fabricado na Alemanha, que é o Neurocon. É um dos equipamentos, digamos assim, é uma marca que veio, né, assim, uma das primeiras, né, pelo menos o que eu conheço. Na ocasião, ela falou que gastou R$60 mil para adquirir esse equipamento. Hoje, a gente já tem empresas nacionais fabricando por um custo muito mais baixo, R$3 mil. Aí depende um pouco do que você tem em termos de recurso. Tem uma fabricante, agora eu não lembro, ela tem bastante tradição, acho que em equipamento de acupuntura, então é uma empresa que já vem desenvolvendo tecnologia nesse sentido. Eles desenvolveram equipamentos... são bons, Marcos? Porque... Parece que sim. E vocês já pensaram em pedir isso ali como atendimento ali no ambulatório da fisioterapia? Porque a gente pode ter pedido disso pelo hospital. Eu e o Diogo, a gente já pediu, né? Já pedimos, né, recurso. A gente teve um momento, inclusive na universidade, que a gente tinha um recurso e a empresa esqueceu de entrar na licitação. A gente entrou em contato com algumas empresas que vendiam. Mas vocês foram pela via da Federal, né, da UFJF. Isso. Eu estou falando pela via da IBSER. Se houver a possibilidade... Seria sensacional. A gente pode padronizar esse equipamento, né? Só que a gente precisa pegar os descritivos e entrar ele com material permanente. Inclusive, Marcos, a gente já está até tabulando alguns materiais para a gente colocar na tabela. Depois você me passa direitinho o descritivo do equipamento, já que ele está mais acessível, para a gente colocar na tabela. Com certeza. Porque tem uma verba para chegar pela IBSER agora no final do ano, não sei, mesmo que a gente não conseguir agora, por que não ano que vem? Não, vocês estão falando da estimulação elétrica ou da magnética? Transcraniana. Elétrica. Transcraniana, né? A vantagem, esse equipamento, inclusive, o nacional... Eu acho que é NKL, não é? NKL, exatamente. Isso, né? NKL. O equipamento deles tem sido utilizado nos cursos de treinamento, de certificação pelo pessoal da USP de São Paulo. E o equipamento é pequenininho, você consegue colocar no cinto do paciente, na cintura do paciente, você vai fazer a estimulação, você pode colocar ele para andar, para desenvolver uma tarefa motora, e assim, eu que tive a oportunidade de fazer a formação, eu fiquei muito impressionado com os resultados. E é esse, Marco, que custa 3 mil? Então, eu tenho tempo que tem vários modelos, tem um modelo mais simples e um modelo mais sofisticado. O mais sofisticado estava R$5 mil. Mas ele tinha a opção de chã, ele tinha lá um tipo de estimulação que ainda não é bem compreendido, inclusive que é ela tem parâmetros meio aleatórios, enfim, eu não lembro agora o termo exato, mas os parâmetros básicos todos esses têm.
Não, vamos conversar, Renata. Excelente ideia, porque se você consegue trazer isso para a rotina, é sensacional. Então, é sensacional. Está dando aqui 3.899, gente, da NKL. Deixa eu mandar aí o link para vocês. Diogo? Eu me lembro que o fabricante desse equipamento, ele tem até um preço bom, melhor, para quem faz pesquisa nas universidades públicas, sendo negociado diretamente com eles. Então eu lembro disso porque acho que o Alexandre conseguiu comprar um lá em Valadares assim, se eu não estiver enganado. E uma das coisas legais é que esse equipamento também ele já vem com protocolo de chão. Então, isso que normalmente é sempre algo bastante difícil, que é elaborar um protocolo chão para fazer os testes, esse equipamento já vem com um. Então, é bastante interessante, até com um sistema para fazer a randomização, se quiser, enfim, é bastante legal mesmo. E, Renata, se você falar isso, minha filha, vai chover pedido para você. Eu já estou providenciando uns aqui. Não, pois é, Diogo. O Rafael levantou a mão, Rafael, mas eu vou ser bem breve. É porque a gente está na comissão de padronização lá do EBSER. E me pediram para avaliar alguns equipamentos da fisioterapia, que o pessoal está com um descritivo. E você falando desse equipamento e o preço está mais acessível, de repente já até encaixa o descritivo já, né? Hoje a EBSER investe em equipamentos aí de R$100 mil, você falou que agora está 5 mil, 3 mil. Quem sabe a gente não consegue jogar em outras licitações futuras. Não estou falando agora, mas se está lá, né? Quem sabe a gente não consegue adquirir. É um equipamento tão bacana. Desculpa, Rafael. Não, que é isso. Aqui no site está 3.899, Renata. E, assim, não é minha área de estudo, lógico, mas, assim, é uma área de interesse que eu volta e meia eu dou uma olhadinha em alguma coisa. Para analgesia, que o pessoal utiliza muito, agora, né, o Marco até falou que virou moda, vamos dizer assim. Tem bastante gente usando. Muita gente usando, associando com a TENS também. Então, sim, usa centralmente e utiliza perifericamente a TENS e diz que o resultado é sensacional. Assim, eu não tenho lido muita coisa sobre isso, porque eu estou um pouco sem tempo, mas é uma coisa que realmente vem a somar para tratamento de dor crônica, por exemplo. Assim, eu acho que vai estourar, Renato. Eu acho que vale a pena estourar. Só ressaltando que aí essas aquisições seria para o ambulatório da físio, né? Mas entende como é que é o fluxo? Porque você me falou da via da UFJF. Essa via seria pela via do hospital, ali dos ambulatórios, mas, né, e num preço que se tornou mais acessível. E, Renata, eu acho que no Brasil só existem 2 hospitais que oferecem esse tipo de tratamento via SUS. Um é o ambulatório de neuromodulação da USP, São Paulo, e tem uma outra instituição em Goiânia. E então, assim... né, seriam 3, então a gente englobaria isso como... pode ser que tenham mais hoje, mas eu confesso a você que eu conheço mais diretamente, são só esses 2. Tem dor crônica ali, né, no hospital, a gente pode usar isso como base, né, da necessidade, fora as doenças crônicas degenerativas que a gente atende, pelo que eu estou vendo, né, muito bacana. Não, e assim, eu fiz o curso de formação, né, porque tem o Conselho Federal ele exige uma certificação. Eu fiz a certificação, a Anaele fez a certificação também, e aí a gente teve a oportunidade de... Porque assim, a minha experiência era com estimulação magnética para potencial evocado. No tratamento, eu fiquei bastante impressionado, assim, porque você pode fazer isso de forma conjugada com cinesioterapia, e os resultados são muito interessantes, muito interessantes. Nada nessa vida é à toa, Marco. O moço da padronização me passou as coisas hoje, olha que engraçado. Aí a gente aqui nessa conversa, assim, por que a gente não coloca isso também já na planilha? Seria muito legal. Nossa, eu acho que seria um avanço sensacional em termos de oferta de tratamento para pacientes, eu digo não só neurológicos, não, reumatológicos, ortopédicos. Eu vou pegar isso que o Rafael achou aí no site, vou montar um descritivo, aí eu te mostro, Maicon. Tá, mostra pra gente, Diogo também, compartilha. Se o descritivo está adequado, viu, Diogo? Porque a gente joga lá o descritivo adequado. Tem um pessoal, né, aí para os colegas da educação física, tem um pessoal usando essa técnica como neurodoping. Então você maximiza o desempenho motor do sujeito fazendo uma estimulação. Só que aí tem uma discussão
que é, do ponto de vista ético, que para quem está no esporte de alto nível, isso aí tá também, enfim, está sendo pano para manga. Mas para tratamento, sem dúvida nenhuma, é algo, assim, pelo menos o que se tem observado, que são coisas muito interessantes. Rafael? O neurodoping, eles utilizam isso logo antes da competição? Sim. Na Olimpíada do Rio, o pessoal estava discutindo, eles estavam usando uns fones de ouvido, como se fossem uns fones, que na verdade tinha o fone, mas aqui na alça tinham vários estimuladores elétricos. É o Halo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ô, Renata, caso você consiga, se Deus quiser vai dar certo, depois você relata pra gente a experiência de vocês, né? Mesmo que você já tiver terminado, aparece aqui para contar pra gente como é que vai ser. Ô, Rafael, vamos rezar para que dê tudo certo. A gente faz a padronização do equipamento, coloca na... Áudio. Que a Renata caiu. Mas eu coloquei um link, tem um exemplo do fone aí. Vi. Vários atletas foram fotografados, pelo menos nas Olimpíadas do Rio, usando esse tipo de dispositivo. Esse é um estimulador. E aí tem um colega nosso, que é da Federal da ABC. Tem um link na mensagem, né, Marco? Oi? Nada não, já achei, nada não. Tem um colega nosso, professor, que é educador físico, trabalha na Federal da ABC, ele estuda efeitos da estimulação do desempenho motor de atletas, que é uma outra questão também. E ele já estudou isso? Realmente? Sim, realmente tem. Vira doping? Melhora o desempenho? Então, parece que sim. E aí tem até uma discussão em relação à fadiga periférica, à fadiga central, né? Então ele defende que a fadiga, né, o resultado de um exercício extenuante não seria necessariamente derivado de mudanças, por exemplo, no pH da célula muscular, não seriam todas questões de ordem central mesmo. Não transito nessa área, mas eles defendem isso com resultados experimentais bem interessantes, assim. Bacana. Né? Bom, gente, mas é isso. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, curiosidade? Renata, vamos conversar mais sobre isso? Sim, não, vamos embora. Legal. Esperança no SUS e no atendimento ao público e com o recurso público a gente sempre tem que ter. Vamos jogar na planilha lá e vamos batalhar com o índice, entendeu? Aí a gente joga os dados. Mas, nós vamos trabalhar com esse tanto de paciente, é assim que a gente consegue os recursos, ainda mais que está mais acessível. Eu lembro quando você apresentou, era 60 mil, aí 60 mil impacta, mas quando você fala 5 mil, 3 mil, a coisa já muda de figura, né? Sim. 4 mil com frete, que deu para Juiz de Fora. Eu coloquei o frete da casa da minha mãe, mas geralmente licitação, cravadinho. Deixa eu compartilhar aqui. Se alguém quiser ter... Pessoal. Desculpa intrometer. Nada, foi ótimo. Ó, a Fernanda perguntou aqui se alguém quiser mais detalhes sobre o professor Alexandre Ocano, que trabalha com TDCS e exercício. Bom, então, pessoal, a gente agradece mais uma vez a presença de todos vocês, né? Rafael, obrigado pela apresentação. Né? Eu que agradeço. Mais uma vez é um espaço importante para a gente poder estar discutindo diferentes temas, né, dos diferentes projetos. Agradecer a Diogo, que está de férias, né, mas não se conteve em estar conosco nesta tarde, chuvosa em Juiz de Fora. Tá, então, gente, muito obrigado a todos aí. Diogo, quer falar alguma coisa? Não, sempre um prazer. Acho que essa discussão é sempre muito boa, né? Sempre muito rica. E vamos caminhando aí. Ainda mais a Renata fazendo essa oferta pra gente. A gente não pode ver uma oferta de dinheiro, não, que a gente tenta pegar, né? Se a oferta não é certa. Isso aí, né, Diogo? Isso aí. A gente tem o não, a gente já tem, né? A gente tenta. Vai ser assim mesmo, a gente vai fazendo planejamento,
engano. Esse ano, pelo menos para a gente, né, Marquinhos, a ideia é só o consumo, não vai ter permanente. Então a gente vai tentando aí dar tiro para onde aparecem as oportunidades. E obrigado, Renata, por compartilhar isso com a gente. Sim, a gente sabe sim, que, lógico, é importante. Estamos juntos, pessoal. Eu entendo todas as dificuldades. E a gente tem o serviço como parceiro. Sim, eu acho que é o ponto com certeza. mais importante para a gente. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Então tá, gente. Muito obrigado pela presença de todos aí, que vocês tenham uma ótima tarde, um ótimo complemento de semana. André, estou vendo seus dados. Espero que amanhã ou ainda hoje eu já lhe dê um feedback. Tá bom? Abraço, pessoal. Tchau, Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado. Parabéns aí, Rafa. Obrigado, Bruno, pessoal. Obrigado, Fernanda, gente. Saulo, um grande abraço. Tudo Uma de bom. ótima Fique semana com para Deus. vocês. Vocês também. Ótima Tchau, tchau. semana. Tchau, tchau.